Boa noite, meus amados irmãos. Novamente nós estamos aqui para compartilhar o encargo. Hoje nós que eu digo que eu conto sempre com vocês, viu? Nós estamos aqui para passar o encargo em Conceição do Castelo. Já era tardezinha, por volta de 6 horas, o irmão confirmou comigo para mim poder compartilhar, porque o profeta que iria falar hoje está à escala de trabalho e não poderia compartilhar. Confesso que hoje foi um dia bastante tumultuado para mim. Estou com um pedreiro aqui em casa e ainda hoje nós tivemos 2 reuniões pelo Zoom. Uma reunião foi com o grupo de cooperadores da região 6. Então nós ficamos 1h30 em comunhão, traçando algumas diretrizes, algumas investidas para poder continuar cuidando da região 6. Então hoje não foi um dia muito folgado para mim não, mas para cooperar com os irmãos a gente está sempre disposto a cooperar. Eu penso o seguinte, que todos que leem o Alimento Diário, todos que leem, tem que ter alguma palavra, algum ponto para compartilhar, porque essa palavra compartilhar parece que coloca medo em todo mundo, né? A gente fala muito de muitas coisas, mas na hora de falar da palavra de Deus, a gente trava, a gente dá um branco, né? Some tudo, mas o compartilhar é algo tão simples, porque você vai tão somente falar aquilo que você está comendo. Se você, sua esposa, por exemplo, a irmã, se ela gosta de fazer alguma receita boa, ou um bolo, ou uma comida, e logo ela tem essa receita na ponta da língua para falar para as pessoas. Então a palavra de Deus, semelhantemente, se você desfruta diariamente, alguma coisa você tem para passar para os irmãos. Então nessa noite a gente vai desfrutar um pouco do que lemos durante a semana. Ainda a semana não acabou, tem um sábado e domingo. A semana 3 do Alimento Diário, cujo título é O Espelho e o Vaso. Está baseado em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18 e também em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Essa semana toda mostrou para nós 2 itens principais. O título já resumiu bastante: o espelho e o vaso. Esses 2 itens dizem respeito a nós, cristãos neotestamentários, ministros de uma nova aliança. Por isso que, desde a conferência, nós estamos estudando, estamos desfrutando com respeito ao ministro. No semestre passado, nós desfrutamos com respeito ao ministério da nova aliança. Embora todas as mensagens nós fazemos menção desses 2 itens, mas é de suma importância que todos vocês, ouvintes, vocês irmãos, nas localidades, vocês estejam totalmente constituídos dessa palavra, haja visto que nós precisamos ter um progresso espiritual, e esse progresso ele não advém de um conhecimento teórico, doutrinário, de um conhecimento da letra das Escrituras, antes algo que seja constituído em nós. Ministro, quando fala ministro, diz respeito a uma pessoa que já foi transformada. É claro, por um lado ela está num processo de transformação, porque esse processo ele vai durar até a volta do Senhor. Isso é óbvio. Mas por outro lado, ministro é alguém que já foi transformado. Pelo menos um percentual mínimo para poder ser um cooperador de Deus, ser alguém útil à obra de Deus. Nós estamos no ano de 2020, eu particularmente já são 28 anos estudando a Bíblia. Quando eu digo estudando, um contato com a Bíblia, o desfrute da palavra, são 28 anos. Eu me pergunto, quanto que esses 28 anos alterou na minha pessoa? Eu não posso também falar que nada mudou em mim. Eu tenho certeza absoluta que muitas coisas mudaram em mim. Mas ainda nós precisamos prosseguir para essa transformação diária, até nós sermos totalmente conformados à imagem do Filho de Deus
e naquele dia então nós podemos ser glorificados e então nós adentraremos o reino eterno, a outra dimensão, que é a morada de Deus, que é a consumação do reino milenar e por fim a nova Jerusalém. Então, vivendo nessa terra hoje, você não pode e eu não posso, nós não podemos viver uma vida qualquer, acorda de manhã, toma um café, sai para o trabalho, sai para os estudos, chega à tarde cansado, faz aquela leitura rápida da palavra, do alimento diário, e faz um lanche, vai dormir, no outro dia novamente. Isso é uma vida muito mesquinha, isso aí é uma vida muito rasteira. Entendo que neste momento de isolamento social, alguns estão sendo forçados a ter uma vida dessa maneira, mas nós podemos usar a sabedoria como anjo de luz, podemos usar a estratégia santa para poder alcançar as pessoas por intermédio da palavra. Basta você querer, basta você ter um coração, basta você ter um interesse e você, onde quer que você esteja, você poderá ser muito útil nas mãos de Deus. Então hoje nós vamos ver um pouco com respeito ao espelho e com respeito ao vaso. Isso, repito, dizem respeito ao ministro de uma nova aliança. No Antigo Testamento, nós já vimos em mensagens anteriores, era a antiga aliança. Gostaria de fazer um pequeno lembrete. Era o ministério que começou ali com Moisés em Êxodo capítulo 19. Vale lembrar que um ministério jamais foi a intenção de Deus que ele fosse para uma pessoa. Não existe um ministério para uma pessoa. Não existe um ministério para uma família. Lembra você que quando o Senhor Deus, Jeová, chamou Abraão, onde em teologia nós damos o nome de raça chamada, porque a raça criada em Adão, essa raça criada caiu, ela não conseguiu cumprir o propósito de Deus, então Deus, ele vai e inicia novamente o seu propósito em Abraão, de uma maneira bem clara na Bíblia, Gênesis capítulo 12. É bem verdade que já no capítulo 11 já tem uma menção desse chamamento. Mas em Abraão, Deus chama esse povo, esse homem, para dar início ao seu propósito nessa terra. Mas ainda em Abraão, embora ele tenha sido o pai da fé, não havia um ministério. Por quê? Porque não havia um povo, e o ministério é para um povo, o ministério não é para uma pessoa, o ministério não é para uma família. Então de Abraão vem então Isaac, também ainda não tinha um ministério, e vem então Jacó, e propriamente dito em Jacó ainda não tinha um ministério, embora a família já estava numerosa, cerca de 75 pessoas em Jacó desceram para o Egito em busca de alimento, porque havia em Canaã uma fome. Então, a partir dessa descida para o Egito, essa família de 75 pessoas e cerca de 430 anos já eram mais de 2 milhões de pessoas. Então, esse povo de Deus, escolhido pelo próprio Senhor, por intermédio de Moisés, Moisés então liberta esse povo que estava refém, estava cativo de Faraó, como eu disse, por 430 anos na terra do Egito. O Senhor então abre o Mar Vermelho, foi um grande milagre ali no Antigo Testamento, a partir de Êxodo capítulo 14, 15, o Senhor abre o Mar Vermelho por intermédio de Moisés, Moisés com o seu cajado deu uma ordem para o mar, e as águas se abriram, e esse povo então passou a seco o Mar Vermelho, perecendo Faraó, que representa Satanás, e todo o seu exército, todos os seus soldados. Gostaria de enfatizar então, após a travessia, o Senhor então começa uma comunhão muito íntima com Moisés. Essa comunhão íntima não foi da noite para o dia, Moisés teve que passar um período de aperfeiçoamento de 40 anos, somente com 80 anos é que ele foi chamado novamente para poder servir ao Senhor e ser útil nas mãos de Deus. Então mostra que para você ser útil ao Senhor, você meu irmão, você minha irmã, igreja em Conceição do Castelo, para você ser útil ao Senhor, necessariamente, abra os seus ouvidos, necessariamente
você precisará ter bastante experiência íntima com o Senhor, e essas experiências dizem respeito a tomar a cruz, morrer dia a dia, como Lucas capítulo 9 fala, para que você seja então uma peça útil nas mãos de Deus. Um oleiro, quando ele faz um vaso, esse vaso, entre aspas, ele sofre nas mãos do oleiro. Os apertos que o oleiro der nessa massa é que vai moldar o tipo de vaso que o oleiro quer. Então, esses apertos nessa massa, nesse barro, representam os sofrimentos que nós precisamos passar. Não necessariamente o sofrimento físico. Nós não estamos aqui falando de ser um masoquista. Nós estamos aqui dizendo que aprove a Deus o desejo do coração dele de trabalhar de uma maneira diferente em cada um de nós. Há irmãos que são muito duros na sua vontade, na sua opinião, tudo estoura, tudo fica nervoso, tudo chuta o balde, tudo joga as coisas para o ar. Uma pessoa dessa, e eu me encaixo nessa pessoa, uma pessoa dessa precisará sofrer muito para poder ser aperfeiçoado. Por exemplo, um material de plástico, se você, um tubo de PVC, um cano de PVC, se você der um calor nele, ele logo ele fica flexível, para que o pedreiro, o encanador, o bombeiro possa manusear este cano. Agora, e um cano de ferro? Como antigamente usava-se muito, como as serpentinas em fogão a lenha, e aquele material de ferro precisa de cerca de quase 1000 graus para poder tornar um ferro flexível. E o material de aço? Talvez 1100 a 1300 graus para poder tornar flexível. Então, eu faço a pergunta: de que é feita a sua alma? As suas opiniões, o seu ponto de vista, a sua questão de não leva desaforo para casa, comigo é assim, vamos ver quem pode mais. Quanto mais você ser assim, mais você vai sofrer nas mãos de Deus. Por quê? Porque Deus te ama. Por quê? Porque Deus quer trabalhar em você. Então, temos também essa figura dos malfeitores que foram crucificados com o Senhor Jesus. O Senhor Jesus no meio, os malfeitores, um à esquerda e um à direita. Teve um período que eles ficaram murmurando entre si, até mesmo um blasfemou contra o Senhor. O que eu quero dizer é que da sexta para o sábado era o dia sagrado, de acordo com a lei no Antigo Testamento, não poderiam ficar pessoas penduradas, corpos pendurados ali na cruz. Então, o que ocorreu? O Senhor Jesus foi o primeiro que morreu. Fisicamente falando, o Espírito Santo saiu do homem Jesus, voltou para Deus, de onde ele havia vindo. Então ficou ali apenas o homem Jesus, o ser humano nascido de Maria. Não havia neste momento que o Espírito saiu, não havia a essência do Espírito Santo presente em Jesus. Ele foi ali abandonado pelo Pai, representando toda a humanidade, para levar sobre si os pecados da humanidade. Então, o primeiro que morreu foi Jesus. Isso em tipologia, de uma maneira representativa. O Senhor não fez questão da sua vida da alma. Ele era alguém que negava-se a si mesmo, como João capítulo 5, versículo 30. Que ele não veio fazer a própria vontade, mas a vontade daquele que o havia enviado. Então o Senhor Jesus, ele morre fisicamente, como o homem Jesus, e os dois malfeitores ficaram ali discutindo, na sua opinião, no seu ponto de vista. Comigo é assim, não levo desaforo para casa, vamos ver quem pode mais, vamos ver quem fala por último. Se você é um desses, se eu sou um desses, nós nessa noite precisamos de receber luz. O que aconteceu para esses dois morrerem? Os soldados foram e quebraram as pernas deles. Então eles ali, com muita dor, obviamente, eles então morreram fisicamente, e foi um período de sofrimento a mais. Eu te pergunto, vale a pena passar por esse sofrimento a mais,
ou é melhor nós, como o Senhor Jesus, abrir mão do que nós pensamos, abrir mão do nosso ego, abrir mão da nossa pessoa? Você precisa considerar nessa noite. Você não pode aqui estar ouvindo essa mensagem por ouvir, ficar por isso mesmo. Isso precisa, neste momento, em nome de Jesus, faça uma reflexão da sua vida espiritual. Pergunte ao Senhor, Senhor, por que eu sou assim? Senhor, por que a minha mudança espiritual é tão pequena? A resposta você vai ver hoje, o porquê que o seu crescimento é tão lento. Daqui a pouco vamos falar sobre isso. Então, em Moisés, quando lidera o povo após o Mar Vermelho, o Senhor então fala para Moisés, para transmitir para o povo, Moisés era a boca de Deus. Em Êxodo capítulo 19, versículos 5 e 6, o Senhor então agora chama esse povo de reino de sacerdotes. Então agora nós temos o início do ministério da antiga aliança. Repetindo, o ministério é para um povo. O ministério da antiga aliança iniciou-se em Moisés, quando havia um povo para ser conduzido. Em Abraão não havia um povo, no máximo um indivíduo. Mesmo depois com Isaac, mesmo depois com Jacó e seus 75, ainda não era um povo, era uma família. E o ministério é para um povo. Então, o ministério da antiga aliança, você precisa estar totalmente constituído disso. Depois aí eu encorajo vocês em Conceição do Castelo, vocês precisam também esboçar uma reação, um sentimento com respeito a essa palavra. Me parece que depois vocês têm o costume de compartilhar pelo WhatsApp. É importante você anotar esses pontos para que você possa compartilhar. Se você só ouve e não compartilha nada, você é uma pessoa egoísta. Você é um irmão egoísta, você é uma irmã egoísta que só quer receber, não quer passar para o restante da igreja. Então quero encorajar vocês aí em Conceição do Castelo e outras cidades a mais que, por certo, sempre tem alguns irmãos ouvindo, que vocês também possam ruminar essa palavra. Até mesmo no chat aí, eu não estou visualizando, porque eu não gosto de visualizar chat enquanto eu estou falando. É bom você escrever aí algum ponto que está sendo tocado e coloca a cidade. É importante você colocar a cidade também, ok? E encorajo vocês também a baixar esse aplicativo Twitch, porque ainda penso eu que vai prolongar um pouco mais essa questão da pandemia. E se você puder, na parte rosa aí, está escrito seguir. Me parece que quando você segue, eu não tenho certeza, quando tem alguma postagem de alguma mensagem, você recebe como se fosse uma mensagem. Me parece que tem alguma coisa sobre isso, eu não estou seguro, ok? E depois, quando acabar essa questão da pandemia, vocês deletam isso tudo aí. Eu, particularmente, não gosto de rede social, ok? Mas agora a gente está sendo obrigado a usar esses canais. Não tenho nada contra, mas eu particularmente não gosto. Ok, então o ministério da antiga aliança começou em Moisés. E Moisés então começou a relacionar com Deus, porque havia um povo, havia um ministério sobre os seus ombros, e ele precisaria então levar adiante. E esse ministério então, por causa da dureza de coração do povo, esse ministério precisava então de ter uma ordem, de ter um parâmetro, de ter uma meta, porque senão não adianta, iriam ficar a ver navios. O que iria acontecer doravante no deserto, ali caminho para Canaã que eles estavam seguindo? O Senhor então, por causa da dureza do coração do povo, eu não estou detalhando, mas o livro de Números fala que por pelo menos 10 vezes eles colocaram o Senhor à prova. Isso é muito profundo, o livro de Números. Por 10 vezes o Senhor Deus fala com a sua própria boca. Por 10 vezes o povo colocou o Senhor à prova. O Senhor então precisou, em Êxodo 20, estabelecer a lei, os 10 mandamentos. Então, essa lei, ela foi dada, diga-se de passagem, se você ler o livro de Romanos, o livro de Gálatas e o livro de Tiago, vai ficar claro para você com respeito a essas questões que eu estou falando. A lei nunca foi dada, pasmem, a lei nunca foi dada para ser guardada.
Isso talvez soe estranho para você. Eu quero dizer que Deus não tinha a esperança, Deus não tinha a pretensão de que o homem iria guardar a lei. Então por que ela foi dada? Ela foi dada para expor o homem, porque no capítulo 19 de Êxodo, preste atenção, a lei foi dada em Êxodo capítulo 20. Mas ainda no capítulo 19, o povo falou para Moisés, meio que com um tom de desafio. Tudo que o Senhor falar, faremos. Olha a prepotência. Às vezes você e eu não falamos assim, mas nós agimos assim. Deixa comigo, eu posso, eu consigo, eu dou conta do recado, serviço de criança está nas minhas mãos, se não tiver a minha mão não funciona nada, a liderança da igreja, serviço de recepção, serviço de literatura, nós precisamos nos humilhar todos os dias, porque somos apenas um vaso, quem faz a obra é o Senhor. Mas esse povo era de dura cerviz e falou o seguinte, Moisés, fala aí que a gente faz. Então o Senhor deu a lei para quê? Para que a eles lerem a lei, contemplassem a lei, eles iriam ver que eles eram incapazes. Já no primeiro mandamento, amarás a Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Quem consegue fazer isso? Amar o Senhor sobre a sua cama de manhã. Amar o Senhor sobre o seu sono, amar o Senhor sobre o seu cansaço, amar o Senhor sobre o dinheiro que está no seu bolso, amar o Senhor sobre a sua vida da alma, amar o Senhor sobre a sua vontade, você é capaz? Então, você observa, meu amado irmão, minha amada irmã, que já somos reprovados no primeiro mandamento. Então, por isso que eu digo que a lei foi dada com um intuito: expor o homem, e o homem imediatamente se arrepender e se voltar a Deus. Mas não foi isso que eles fizeram. Então essa antiga aliança foi escrita em tábuas de carne, isso está em Deuteronômio capítulo 9, versículos 10 e 11, ali diz que ela foi escrita em tábuas de pedra, pelo dedo de Deus. Eu não vou entrar em detalhes, que não diz respeito ao encargo central. Então, essa é a antiga aliança, onde Paulo faz menção em 2 Coríntios capítulo 3, que foi o ministério da condenação. Ora, não foi Deus quem deu? Sim, e a palavra diz em Romanos capítulo 7, versículo 7, versículo 12, versículo 14, que a lei, ela é santa, a lei, ela é justa, a lei, ela é boa, não tem problema com a lei de Deus. Você precisa entender nessa noite, para você não achar que o problema está na lei de Deus. A lei de Deus não tem problema, é a palavra de Deus. O que eu estou dizendo é que ela serviu como condenação ao homem. Por quê? Acabei de falar, o homem lia a lei, via a lei e ele era impotente. Então o que a lei, o que essas palavras escritas em tábuas de pedra faziam com o homem? Condenavam o homem. Por quê? Porque o homem não cumpria a lei. Está claro isso? Então esse ministério, ele foi o ministério da condenação. Daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Tá ok? Eu não esqueci de falar o porquê que você não cresce em vida. Eu falei no início e quando a gente chegar em Coríntios eu vou falar isso para vocês. E depois então, todo o período passou aí a época dos juízes, entrou em Samuel, reis, crônicas, os profetas, até chegar em Malaquias, até então no período de transição do Antigo para o Novo Testamento, na pessoa de João Batista, já falamos sobre isso. Então, em Jesus, agora é o ponto separador entre a antiga aliança e um novo tempo que iniciaria na pessoa de Jesus, chamada Nova Aliança. Então Jesus foi o primeiro ministro da Nova Aliança. Moisés foi o ministro da antiga aliança e todos aqueles que cooperavam com Deus, podemos dizer que foi o ministro da antiga aliança, como por exemplo Elias, como por exemplo Josué,
como por exemplo Ezequiel, como por exemplo Isaías, Daniel, todos esses foram ministros da antiga aliança. Só que essa antiga aliança, como eu disse, ela não poderia dar vida ao homem, onde a palavra diz que se pudesse ter uma lei que desse vida ao homem, tudo estaria resolvido. Mas a lei não conseguia dar vida ao homem, ao ponto do apóstolo Paulo falar em Romanos que a lei se tornou enferma por causa do homem. Você consegue entender o que é a lei de Deus, a palavra de Deus se tornar enferma, doente por causa dos seus pecados? Para vocês verem quão terrível somos nós, meu amado irmão, minha amada irmã de Conceição do Castelo, você precisa entender que dentro de você habita um grande mal. Capítulo 7 de Romanos, o bem que eu quero eu não faço. O mal que eu não quero, esse faço. Desventurado o homem que sou. Paulo ficou como que louco. Desventurado homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Então, em nós mesmos, meus amados irmãos, nós somos pessoas desventuradas. Me perdoe a palavra, pessoas sem graça, que é uma desgraçada. Sem graça, desgraçada, sem graça. Que o Senhor tenha misericórdia de mim e de você. Se nessa noite você não se entender, se você não está claro para você que o mal habita em você, por isso que você fala sem querer. Quando você fala, você machuca as pessoas. Quando você fala, você diminui as pessoas. Quando você fala, você ignora as pessoas, porque é o mal que está em você. Paulo detalha isso claramente, coloca aí no chat, Romanos capítulo 7, coloca aí. Você precisa hoje ainda ler Romanos capítulo 7, para você reconhecer quem é você. Então, Jesus vem e inicia uma nova era, o ministério da nova aliança. Mateus 4, 17, o Senhor então começa a pregar do reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E esse ministério da nova aliança, ele é totalmente o contrário da antiga aliança. Se você pegar 2 Coríntios capítulo 3, eu não vou detalhar, porque há cerca de um mês eu já falei sobre isso aqui mesmo, neste local de transmissão. Eu fiz um paralelo, até anotei aqui na minha Bíblia, um paralelo dos itens da antiga aliança para a nova aliança. Isso aí você anota aí para você ler depois, 2 Coríntios capítulo 3, está no capítulo 3 todo. A antiga aliança fala sobre tinta, por exemplo, 2 Coríntios 3, estando já manifesto como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas com Espírito, mas pelo Espírito. Então, tinta diz respeito ao Antigo Testamento, onde Deus escreveu nas tábuas da pedra. Ali a tipologia é como se você tivesse pintado. E a tinta você tira, você apaga, você descasca. Então, Antigo Testamento foi escrita com tinta. No Novo Testamento foi escrito com o Espírito. Olha só o paralelo da antiga aliança com a nova aliança. Eu preciso que você absorva bem isso para você entender o porquê daqui a pouco. Na antiga aliança foi escrito em tábuas de pedra. Na nova aliança foi escrito no coração. Por isso que Ezequiel capítulo 36, versículo 26, fala que daria um novo e vivo coração para nós. Um coração de carne, daria um coração de carne. Então, antiga aliança, tábuas de pedra. Nova aliança, coração. Antiga aliança era o ministério da letra. A nova aliança, o ministério do Espírito. Da antiga aliança, esse ministério matava. Por isso que a palavra diz, porque a letra mata. Então, a antiga aliança matava, condenava. A nova aliança vivifica. A antiga aliança é o ministério da morte. Isso está no versículo 7 de 2 Coríntios. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras. Então, a antiga aliança, esse ministério matava. A nova aliança, esse ministério, ele vivifica.
repetindo, né? Na antiga aliança era o ministério da morte, na nova aliança é o ministério do Espírito, porque a letra mata, antiga aliança, mas o Espírito vivifica, nova aliança. Antiga aliança, finalizando, era o ministério da condenação, já vimos sobre isso, e na nova aliança é o ministério da justiça. Então, vejam, irmãos, quão elevado é o ministério da nova aliança. E é nesse ministério que você está. Você tem aí agora que dar graças a Deus por isso. Você não está no ministério da antiga aliança, o ministério da letra, onde ela só te cobra, ela não capacita você, ela não te dá respaldo, ela não te dá subsídio para que você consiga cumprir a palavra de Deus. Por isso que o ministério da antiga aliança é o ministério da morte, mas o ministério da nova aliança é o próprio Senhor Jesus em nós, como o Espírito que dá vida, ele fará a obra por nosso intermédio. Meu amado irmão de Conceição do Castelo, minha amada irmã, você tem que tomar posse dessas palavras que você está ouvindo. Você não nasceu nessa era à toa. Você hoje é um ministro ou uma ministra da nova aliança e você precisa então contemplar o Senhor, vamos falar daqui a pouco, para que esse ministério alcance o encargo de Deus, que é fazer de nós vencedores. Ok? Eu gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 3, versículo 3 apenas, diz o seguinte, 2 Coríntios 3:3, eu já comecei a ler, vou terminar. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito de Deus, do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Então Deus hoje, ele deseja inscrever em nosso coração, ou seja, como se fosse uma bordadura, não é uma escrita com tinta, algo externo, mas ele deseja inscrever em nós, repito, como uma bordadura numa roupa, em um tecido, para ser algo interior em nosso coração. Então, desenvolvendo essa mensagem, aqui no capítulo 3 ainda, o versículo 18, diz o seguinte: e todos nós, a antiga aliança não era assim, mas olha a nova aliança, e todos nós com o rosto desvendado. Aí eu gostaria de parar um pouquinho aqui, para poder fazer menção para vocês de Êxodo capítulo 34, versículo 29. Como que era na antiga aliança, quando Moisés ia ter comunhão com o Senhor? Vale lembrar que, embora Moisés fosse alguém totalmente íntimo de Deus, ainda o ministério da antiga aliança não lhe proporcionava a condição de Deus entrar nele. No Antigo Testamento, Deus agia fora do homem. Isso tem que te alegrar. Eu estou falando de um homem como Moisés. Eu estou falando de um homem como Abraão, de um homem como Daniel, de um homem como Ezequiel, e Deus ainda agia fora deles, de cada um deles. A constituição, a ordem de Deus para a antiga aliança era o homem era Deus fora do homem, e não como no Novo Testamento, Deus dentro do homem. Então, Moisés, em Êxodo capítulo 34, versículo 29, quando desceu Moisés do monte Sinai, tendo nas mãos as 2 tábuas do testemunho, sim, quando desceu do monte, não sabia Moisés que a pele do seu rosto resplandecia depois de haver falado com Deus. Então depois você pode discorrer mais em Êxodo capítulo 34, versículo 29. Então como que era? Moisés entrava no Santo dos Santos, no lugar santíssimo, lá onde tinha a arca, onde tinha o maná escondido, as tábuas da lei, a vara de Arão que floresceu, quando levantava a tampa do propiciatório, onde tinha os querubins, a glória de Deus, então, representada nesta porção da palavra como uma grande luz, aquela luz resplandecia e então saturava o rosto de Moisés,
Moisés, na primeira vez, não sabia. Moisés, quando saiu para falar com o povo, me permita aplicar, o seu rosto era como se fosse um sol. O seu rosto resplandecia. Só que, enquanto Moisés ia falando, essa glória, essa luz, ela ia desvanecendo, ela ia diminuindo, ela ia perdendo força. Então, para Moisés, palavra minha agora, para Moisés não perder o moral com o povo, para Moisés não perder ali a autoridade, o que Moisés fazia? Vai eu pegar a minha cortina aqui do lado, viu? Essa cortina me ajuda muito. Foi a minha prima Cleonice que fez essa cortina aqui, muito boa. O que Moisés fazia então, quando a glória estava perdendo o fulgor? Moisés cobriu o rosto. Moisés cobriu o rosto para que o povo não visse que a glória havia desvanecido. Então, se o encargo de Moisés não tivesse acabado naquele momento, o encargo que eu digo, se o que Moisés iria falar não tivesse terminado, Moisés então tinha que sair correndo para o santo lugar novamente. Moisés então tirava o véu e contemplava a glória de Deus novamente. Moisés saía da tenda, ia até o povo e falava com o povo com o rosto resplandecente. Antes de acabar, Moisés colocava de novo o véu. Está claro isso? Olha a trabalheira que era no Antigo Testamento. Preste atenção, e eu estou falando de Moisés. O único homem que falava boca a boca, face a face com Deus, e Deus ainda era fora dele. Então agora você vai tocar no que eu vou ler, 2 Coríntios capítulo 3, por favor, versículo 18. Coloca aí, 2 Coríntios 3, 18. E todos nós, com o rosto desvendado, aqui está a chave desta mensagem 3 do alimento diário. E todos nós com o rosto desvendado. Você não pode ter nada no seu rosto quando você contempla Deus. E todos nós com o rosto desvendado, contemplando, lembra de Moisés? Contemplava? Contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. No grego pode ser traduzido, somos transformados de degrau em degrau, é dia a dia, como Lucas capítulo 9 fala, transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito, aleluia! Então, o segredo é contemplar o Senhor. Aí eu já respondo a pergunta que eu fiz no início da mensagem: Senhor, por que entra ano e sai ano e eu não mudo? Por que entra ano e sai ano e eu continuo frio na vida da igreja? Frio com respeito à leitura, frio com o tratamento com os irmãos, frio com o relacionamento. Eu só penso mal dos irmãos, eu não consigo pensar o bem dos irmãos. Todo pensamento que eu tenho dos irmãos, eu penso que os irmãos pensam mal de mim. Se o irmão fala uma palavra que não me agrada, eu não consigo orar e falar: Senhor, eu perdoo porque foi um momento de fraqueza. Senhor, ele falou sem pensar, mas não, você só pensa mal do irmão. Parece que nós vivemos a vida da igreja, meus irmãos. Eu peço perdão falar assim com vocês, eu não estou generalizando, por favor, talvez um ou outro. Parece que nós vivemos a vida da igreja com uma metralhadora. A gente já vai para a reunião com a metralhadora empunhada. Se pudesse, a gente fulminava todo mundo. Se Deus desse um poder nos nossos olhos de sair aquele laser como desenho animado, aquele raio laser que fulmina as pessoas, irmãos, não teria ninguém no local de reunião. Talvez só teria você no local de reunião. A gente é muito armado, porque homem natural. O homem natural é assim. E se você é assim, você é um homem natural.
leitura de Bíblia diária, leitura de alimento diário, oração diário, não resolve necessariamente o seu problema. Preste atenção, isso é de suma importância, mas não necessariamente muda a sua constituição. Só há uma coisa que muda a sua constituição, é você contemplar Deus. Contemplando como por espelho, um espelho reflete quem está na sua frente. Se você chegar de frente por um espelho, você vai se contemplar. É o que Tiago fala, capítulo 1, versículo 23, depois você lê aí, Tiago 1, 23, coloca aí. Ali fala de nós, no homem natural, contemplar nós mesmos. O grande problema que você acha que você é o melhor irmão da igreja, a melhor irmã da igreja, você é o único certinho, você é a única certinha, você é o que lê mais Bíblia, você é o que oferta mais, você é quem entende mais. O que você está me dizendo com essa atitude? Você está se contemplando. E quem é você? O homem natural. Quem é você? O mortal. Por isso que você não cresce. Aí você joga o ônus na leitura da Bíblia. Mas eu leio todo dia, eu oro todo dia, eu faço minhas orações. Sim, está lhe faltando contemplar Deus. O único item que muda o interior de um homem é contemplar Deus. Contemplando como por espelho a glória. Então você precisa contemplar a glória, você precisa contemplar o fulgor, você precisa contemplar o que Deus é. Nos dias de hoje, falando, aquela ressurreição do Senhor Jesus que adentrou o véu, foi para outra dimensão, ele foi glorificado, está à direita de Deus Pai. Então hoje, quando nós contemplamos Jesus, nós contemplamos o caminho que ele abriu, o reto e vivo caminho, o novo e vivo caminho de Hebreus. Aí o que vai acontecer? Você vai desejar trilhar esse caminho. Então tem um resultado na sua vida. Você aceita negar a vida da alma, você aceita tomar a cruz, você aceita receber ajuda, você aceita se humilhar, você aceita caminhar junto com o rebanho, e você então vai ser transformado de glória em glória. Anota no seu caderno aí, só contemplar a glória é que vai mudar a sua constituição. Não se refugia, não se esconda, não se justifica que você lê Bíblia todo dia e que você ora todo dia. Repito, isso é essencial, mas para quem está contemplando. Se você não contempla, isso com todo respeito eu não quero te magoar, nada vale, porque está fazendo no homem natural. Então, no Novo Testamento, nós vivemos nessa era e nós somos, então, mais do que bem-aventurados, porque nós estamos na presença do Senhor e podemos contemplar, é de dia em dia, de glória em glória. Bom, como eu tenho que avançar, eu já falei 43 minutos, e eu gostaria de falar só 1 hora hoje, até porque os irmãos me pegaram com o dito popular, me pegaram de calça curta, me pegaram em cima da hora. Então, eu não gostaria também de alongar bastante, mas encargo eu tenho muito encargo para passar para vocês. Ok, uma vez então que nós contemplamos, nós precisamos agora, por meio de ouvir a palavra, nós precisamos praticar as palavras. Nós temos Mateus 7, está no alimento diário, os 2 fundamentos, o que edificou a casa sobre a rocha, o que edificou a casa sobre a areia, aparentemente é a mesma casa, aparentemente tudo igual, e o que edificou sobre a areia fica contando vantagem, porque ele fez a casa dele com 3 dias. O outrozinho sobre a rocha demorou talvez 2 anos, e o outro ficou contando vantagem, porque lê mais, porque ora mais, tem mais tempo de vida da igreja, foi batizado em 1980, mas quando vieram as chuvas, os ventos, os rios arrojaram contra as casas, a que foi feita sobre a areia, foi derrubada e caiu. Mas a que foi construída sobre a rocha, permanece inabalável. Então, reforçando o que eu acabei de falar, não importa o tanto que você lê, não importa o tanto que você ora, desde que seja no Espírito. Tudo que você faz na vida da igreja no Espírito
é semelhante a edificar sobre a rocha. Então, a sua oferta, as suas orações, a sua cooperação na pregação do Evangelho, você, minha irmã, quando tem festa do amor, você vai levar um lanche, vai levar a parte do almoço, tudo tem que ser com o coração puro. Você não pode, eu sei que é comum das irmãs, viu? Não é errado, é comum. Cada irmã leva um prato. Eu falo porque eu viajo muito por aí e você tem que ter sabedoria. As irmãs que levam o prato, elas ficam de olho para ver se alguém vai comer o prato dela. Não é o prato de vidro ali não, viu? De porcelana. Estou falando a comida, tá? As irmãs ficam olhando, a irmãzinha, se vai comer o prato dela. E se ninguém tocar no prato dela, você sabe que ela fica chateada. E aquela, então, que alguém comeu o prato todo, ela fica toda empolgada. Repito, não tem nada de errado nisso. O ser humano também tem que ter satisfação. Mas eu quero dizer que você tem que estar preparada, minha irmã, para aqueles que não comerem o seu prato. Estou dando o exemplo do prato de comida, mas eu gostaria que vocês abrissem no âmbito geral. Você que serve com serviço de criança ou qualquer outro serviço, você tem que estar preparada para receber o não da liderança da igreja. De repente você teve uma ideia fabulosa e de fato essa ideia só deve ser boa. Mas se naquele momento a liderança não absorveu, se a liderança não deu aval, você não pode ficar chateado. Aí você vai para casa, também não falo mais nada, nunca mais ajuda em nada. Aí, vida da alma, criancice. Menino, Deus permite essas coisas para tratar o seu ego. Por quê? Porque Deus te ama. E você não pode entrar no reino com essa vida da alma. Então Deus prepara meios, o alimento diário fala sobre isso. Daqui a pouquinho eu vou tocar sobre isso. Deus então prepara maneiras para tratar com a sua pessoa. Então nós precisamos entender que a nossa edificação tem que ser sobre a rocha, que diz respeito a negar a nós mesmos. Precisamos também confiar nos irmãos que estão na liderança, como segundo Crônicas 20:20. É muito fácil você falar parte A, crede no Senhor vosso Deus estareis seguros, todo mundo gosta disso, mas crer nos seus profetas e prosperareis é para pouco. Eu estou dizendo então que de repente a sua deficiência na vida da igreja é crer mais nos profetas, é crer mais nos irmãos que o Senhor separou para servir na sua localidade. Então o nosso serviço, com esse pano de fundo do Antigo Testamento e de Moisés, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: se na antiga aliança, o ministério da morte, o ministério da condenação, já tinha um resplendor no rosto de Moisés, sendo na antiga aliança, quanto mais na nova aliança. Então hoje, o dito popular novamente, estamos com o queijo e a faca nas mãos. Estamos no Novo Testamento, o Senhor habita em nós, a lei que foi colocada em nós, o nosso Senhor Jesus cumpre através de nós, não é como a antiga aliança que só cobrava e não dava subsídio para você executar. No Novo Testamento, essa lei foi colocada em nós e o próprio Espírito de Deus em nós é que cumpre a vontade do Pai. Nós somos apenas tão somente, como é o título da mensagem, um espelho e um vaso. O espelho é para eu contemplar. Eu contemplo o Senhor, cresço em vida e Ele em mim executa a sua obra. E como um vaso, nós somos apenas um compartimento que transporta o Espírito que está em nós. Isso está, por exemplo, no livro de Coríntios, capítulo 4. Então quem é você? Você é apenas um vaso. Preste atenção no que diz 2 Coríntios 4:4. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então o que Satanás está fazendo hoje? Ele impede que o tesouro que está dentro de você, que é a glória, que é o próprio Senhor, ele impede que esse tesouro, que essa glória resplandeça de você. Então Satanás vai fazer o quê? Satanás vai jogar o véu.
Satanás vai jogar o véu, como 2 Coríntios capítulo 3, versículo 14, mas os sentidos deles, Antigo Testamento, se embotaram. Pois até hoje, quando fazem a leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu, lembra do véu de Moisés? O mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ok? 15. Mas, até hoje, quando é lido Moisés, Pentateuco, 5 livros, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, aleluia, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, o que é a vida da igreja? É uma vida eterna e diária de retirar o véu. Você pode estar na vida da igreja. Aqui em Conceição nós começamos em julho de 1997. Julho de 1997, 23 anos tem a igreja em Conceição do Castelo. 23 anos. Mas de repente, ainda há um véu sobre o seu coração, que impede que você contemple o Senhor. Não obstante você é ofertante, dízimo, ofertas, não obstante você tem um programa livre na minha mão, não obstante você não perde nenhuma conferência, mas não consegue avançar, porque o véu está sobre o seu coração. Este véu, ele tem várias aplicações, pode ser o véu da religião, pode ser o véu da tradição, pode ser o véu do seu ponto de vista, pode ser o véu da cultura. Todos nós temos um tipo de véu e nós precisamos abrir mãos desses véus. Desse véu, que no singular, que representa muitas e muitas aplicações, como eu disse. A sua tradição impede que você veja o Senhor. A sua maneira de pensar impede que você veja o Senhor. Então, esse tesouro que está neste vaso que somos nós, ele precisa se manifestar. E a maneira que Deus, finalizando a palavra, a maneira que Deus usa para esse tesouro se manifestar, como eu disse no início da palavra, muitas vezes é por meio dos sofrimentos. Esse sofrimento, ou esses sofrimentos, não necessariamente sofrimentos físicos. Por isso eu gostaria de ler 2 Coríntios capítulo 4, versículos 7 a 14. Por favor, 2 Coríntios 4, 7 a 14. Preste atenção, por favor. Temos, porém, este vaso, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados. Por que Paulo colocou essa questão da tribulação logo após falar do vaso e do tesouro? Porque ele quer mostrar que é por meio dos sofrimentos que esse tesouro é manifesto a partir de nós como vasos do Senhor. Eu vou ler de novo e vai ficar claro para você. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro. Tesouro, espírito, vaso de barro, nós. Para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Perplexos, porém não desanimados. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo, ou seja, o vaso de barro. Porque nós que vivemos somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Ou seja, Paulo aqui está falando para os coríntios, Paulo está dizendo, em mim, em Paulo, é gerada a morte, para que em vocês, coríntios, sejam gerada a vida. Muitas vezes, quando você vai pregar o evangelho, você vai apacentar uma família, toda terça-feira na casa de uma família, toda quinta-feira fazendo estudo bíblico, o que gera em você? Gera morte.
Que morte é essa? Morte na vida da alma. Você deixar o seu cansaço, você acabar de chegar no trabalho, come alguma coisa rápida, já pega a esposa e vai para o estudo bíblico. Está gerando o que em você? Morte. Mas em quem recebe? Está gerando a vida. Para mim poder estar falando aqui agora, gera morte em mim. Entenda bem esse aspecto da morte. Eu preciso estar morrendo aqui para dar vida para você. Mas se você não se manifesta, você é uma pessoa egoísta. Por isso que agora você tem que também se manifestar para gerar morte em você, porque você precisa ser coparticipante da morte, do morrer de Jesus, para dar vida para outras pessoas. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu criei, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos. Nós estamos aqui falando, você na sua casa, porque nós cremos. Nós cremos no viver da igreja, nós cremos naquilo que o Senhor vai fazer por nós. Na página 53 do Alimento Diário, apenas um pequeno texto, há um tesouro dentro de nós que ninguém consegue ver. Para que as pessoas vejam esse tesouro, Deus muitas vezes precisa colocar-nos em meio a problemas e situações de sofrimentos, pois só assim percebemos que o vaso não consegue fazer nada, que o vaso não tem força, não consegue resolver os problemas. É a partir disso que o tesouro se manifesta, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9. Amados irmãos da igreja em Conceição do Castelo, vocês aqui vivem numa cidade pequena, onde todo mundo praticamente conhece todo mundo. Vocês têm inúmeras casas abertas. Eu penso aqui, eu quero profetizar pela 10ª vez, vocês já deveriam ter 100 irmãos reunindo firmes na igreja, porque vocês contam com a simpatia de toda a cidade. Quero encorajá-lo nessa noite, você meu irmão, você minha irmã, a renovar a sua visão, que você é um ministro, você é uma ministra da nova aliança, e não é ficando em casa, eu não estou falando época de pandemia, de isolamento social, não, estou falando em vida, em questões normais, não é ficando em casa, indo em reunião 2, 3 vezes por semana, dando o seu belo dízimo, fazendo as suas orações, que você vai resolver o seu problema, não. Você precisa, como diz 1 Tessalonicenses, pavimentar, não, preparar, né, a sua coroa. Você precisa construir a sua coroa, e essa coroa, as pedras dela dizem respeito a pessoas. Você, meu irmão, você, minha irmã, tem que ganhar alguém para o Senhor. Você tem que apacentar uma família. Então use esse momento de isolamento, liga para as pessoas, não fique só em WhatsApp não. Desde na época, o amado Reinaldo já falava, não existia o WhatsApp, ele falava, e-mail é frio. Tem que pegar o telefone e ligar, ouvir o timbre de voz dos irmãos, ouvir o sentimento das pessoas por meio da voz, tem que ouvir, tem que falar. Hoje, tudo ficou na escrita do WhatsApp. Pega o telefone, liga para as pessoas, apacenta, ora com elas, pergunta como que elas estão. Você, minha irmã, pega 2 ou 3 irmãs para você apacentar. Depois de uma mensagem dessa, liga, pergunta o que ganhou, mantenha a comunhão, faça alguma coisa, gente. Parado, nós não vamos conseguir. Eu sou a favor faça coisas diferentes para obter resultados diferentes. Se você quer algo diferente, faça alguma coisa diferente. Não fique da maneira que vocês estão, vocês podem avançar muito mais. Vamos traçar uma meta de 100 irmãos, em nome de Jesus, para que esse espelho, ele agora possa refletir Deus, quando as pessoas virem você, olharem você, verem Deus refletindo por meio de você, e você pare de ficar refletindo o seu homem natural, como diz ali em Tiago 1,23, você é uma pessoa cheia de problema, você é uma pessoa cheia de depressão, estou generalizando, você é uma pessoa cheia de dúvidas, cheia de pavor, síndrome do pânico. Olha, você é um espelho. Quando a pessoa olhar, a pessoa vai contemplar esses problemas. Seja uma pessoa mais intrépida, invoca mais. Existem problemas? Existem. Paulo, abatido, mas não destruído. Pobres, mas enriquecendo a muito. Então, tem problema? Tem. Mas porque eu contemplo Deus, eu preciso refletir Deus.
Dessa maneira o Senhor vai avançar em nós. Então nós somos um espelho, e esse espelho tem que refletir Deus, e nós somos um vaso, esse vaso carrega o tesouro que é o Espírito Santo, e que nós possamos então transmitir a essas pessoas. Falei exatos 1 hora, que o nosso Senhor possa abençoar todas as famílias. Em nome de Jesus, eu o abençoo, abençoo a sua família, abençoo a cidade de Conceição do Castelo e os demais irmãos que estão também participando, assistindo aí a palavra. Que o Senhor abençoe vocês com toda a sorte de bênção. Jesus é o Senhor.